Nesse vídeo eu vou te mostrar toda a concepção lógica por trás da criação das minhas páginas de vendas para low ticket, tá? Eu vou mostrar para você através desse framework aqui, que é o framework que eu utilizo, quais são os blocos que você deve ter que usar na sua página de vendas, quais são os blocos obrigatórios, quais são os blocos opcionais, quais são as três principais estruturas de uma página de vendas. Eu vou te mostrar uma página de vendas na prática e exatamente o meu modelo de página de vendas que já vendeu aí mais de 500, 600, 700 mil reais usando esse modelo, tá? Então vamos embora, sem mais delongas, o que eu preciso que você entenda? Eu gosto de ensinar você a pensar. Eu não vou chegar aqui falar o que você deve fazer sem ter uma lógica por trás. Eu acredito muito que entender como as coisas funcionam é o que de fato faz você ter resultado, faz você sair dessa corrida aí dos ratos, tá? Então, antes de eu começar aqui, eu já quero pedir que você se inscreva aqui no canal. Agradeço a todos que estão chegando, todos que estão se inscrevendo, todos que estão se inscrevendo aqui no canal. Deixe o seu comentário e me segue lá no Instagram também, onde eu posto aí conteúdos diários, resolvendo dúvidas, respondendo caixinha de perguntas e também tratando a sua dúvida lá no direct. Então, vamos lá. A página de vendas low ticket, eu transcrevi isso em uma frase para você entender aonde que eu cheguei nesses três pilares aqui, ó, comunicação, estrutura e visual. Ela é uma máquina de conversão direta, ou seja, ela é feita para gerar vendas, é como se fosse um vendedor invisível, né? Quando você vai ali numa loja física, você não tem um vendedor, não tem uma pessoa que te atende, que quebra suas objeções, que conversa com você. Então ela é uma máquina de conversão direta, igual como um vendedor faz numa loja física, construída com uma comunicação objetiva, tá? Diferente aí de páginas onde você vende produtos aí de 297, 197, onde você tem que contar muita história, onde você tem que fazer toda uma roda, né? Você tem que rodar em várias coisas para poder chegar numa solução. Aqui não, aqui ela é construída com uma comunicação objetiva, um visual que tangibiliza o produto. Lembra que eu falei para você que infoproduto é um produto de conhecimento, você tem que tangibilizar, você tem que deixar palpável. Então ele tem um visual que tangibiliza e uma sequência lógica de blocos que conecta dor, desejo e decisão de compra. O que é a sequência lógica de blocos? Basicamente é a estrutura da sua página, é a ordem com que cada coisa está encaixada na sua página, onde você fala um pouco da dor ou do desejo e você ajuda o seu cliente, né, ajuda o potencial comprador ali na decisão de compra. Então, uma página de vendas para low ticket, ela é construída através da comunicação, que é o jeito claro e específico de falar com as pessoas, através da estrutura, que é a ordem certa dos blocos da página, e através do visual, que é o jeito de mostrar o produto de forma atraente, tá? Só que um ponto importante, não adianta você chegar aqui para criar uma página sem antes você ter feito isso aqui, ó. Sem antes a sua oferta ela ter as características de um produto low ticket e está dentro de um formato de um produto low ticket. Então, se você não sabe o que é isso, você está querendo construir uma página de vendas, mas a sua oferta ela não está encaixada na lógica do produto low ticket, ou seja, a sua oferta não é específica, ela é um produto completo, não é algo de melhoria, ela não é prática, não é organizada. Se a lógica já está ruim, quando você chegar na página, você vai estar piorando ainda mais a sua oferta, tá? Então, assiste o vídeo aqui no canal sobre criação de oferta, onde você vai poder entender mais sobre a característica do produto low ticket e o formato. Porque seguindo uma estrutura de criação, um processo, primeiro você faz essa etapa amarela para depois você chegar aqui de fato, né, na comunicação, na estrutura e no visual. Então eu vou te mostrar agora os blocos, como que é essa estrutura, como que é essa ordem, você vai entender o porquê que você utiliza cada coisa. Para que a informação ela fique clara para você, vamos falar agora da estrutura, né, dos blocos. O que precisa ter nessa página de vendas? Eu separei aqui em blocos obrigatórios, então os blocos obrigatórios eles estão presentes em todas as minhas ofertas, tá? Então aqui basicamente você vai ter ali de 10 a 11 blocos, tá? Então são basicamente seções que elas estão presentes em todas as ofertas, elas são obrigatórias. E nós temos aqui mais 9 blocos que eles são opcionais, ou seja, cada peça, cada bloco ele vai ser escolhido de acordo com a persona, que é para quem você está vendendo, tá? De acordo com a oferta, que é o que você está vendendo, e de acordo com o nível de consciência, o quanto aquela pessoa entende do assunto. Basicamente é isso, tá?
Então vamos lá, vamos começar aqui pelos os blocos obrigatórios. O primeiro bloco, o bloco mais importante ali da sua página, é o bloco 1, tá? Que é o bloco que eu denomino de venda imediata. Então esse bloco é a primeira dobra da sua página e ele é composto aqui por headline, imagem, explicação e botão, tá? E por que você deve usar esse bloco? Quando você faz um anúncio, o que eu costumo fazer? Eu costumo deixar claro, o seu criativo ele tem que comunicar com a sua página de vendas. Então, o seu criativo ele tem que ser de identificação, ele tem que ser específico. E se quando a pessoa clica ali, porque ela foi chamada a atenção por aquela comunicação, aquele visual, aquele formato, quando ela chega na página de vendas, a primeira coisa que ela vê é o primeiro bloco. Então, esse primeiro bloco ele tem que estar totalmente ligado com o seu criativo, ele tem que estar condizente. Por isso que é um dos blocos mais importantes, aí, sem dúvida, o mais importante da sua página. Então, é aqui que o seu visitante ele decide, em tempos ali de 3 a 5 segundos, se ele continua na página ou não. Então, esse bloco ele precisa chamar a atenção, despertar o desejo e dar a opção imediata de compra, sem enrolação, porque é low ticket, é sem enrolação, é direto, tá? Não é para você ficar enrolando ali na primeira dobra, porque ele já veio muito comprado pelo criativo. Então, quando o criativo ele é muito bom e ele chega aqui na página, ele já está comprado, sem enrolação. Então, eu tenho aqui a headline, tá? Então, a headline é o que vem aqui em cima. Você está vendo que é uma headline simples? Todos os 150 salmos explicados versículo por versículo. Então, basicamente, eu uso essa comunicação aqui no meu criativo e eu usei ela na página. Heitor, a headline ela é só sobre o produto? Não, ela pode ser também, né, aqui pelo desejo, tá? Então, produto, ela tem que ser pelo desejo ou dor conectada com o pensamento interno. Então, o que a pessoa está pensando? Qual que é a sua promessa, né? Qual resultado você está desejando a essa pessoa? E ela precisa ser única e específica. Então, quanto mais especificidade você tiver numa headline, que ela esteja comunicada com o criativo, isso vai dar bom, tá? Então, logo abaixo eu tenho a imagem. A imagem aqui, ela é um visual do produto tangível, ou ela pode ser a transformação, tá? Transformação. O que é isso? O meu produto, ele tinha um ponto forte que era o visual. Então, eu tinha que colocar isso aqui de forma bem clara para a pessoa. O meu criativo era visual, então quando ela chegava na página, ela já via também algo visual. Ela tinha tangibilidade sobre o produto. Então, uma imagem visual é isso, tá? Mockup, as folhas do seu produto, né? O computador, né? A sua área de membros. Então, aqui, o visual do produto tangível. A transformação é como se fosse uma imagem meio antes e depois, né? Como que a pessoa está sem o seu produto e como que a pessoa fica. Vamos supor que você vende um produto ali para cabelo, tá? Ou para maquiagem, um produto ali de maquiagem. Então, de um lado teria uma pessoa com o rosto sem maquiagem, com o rosto feio, com o rosto com olheira, e do outro lado teria uma pessoa mais maquiada, uma pessoa bonita, e de forma inconsciente a imagem já transmite a ideia de transformação. É como se fosse uma imagem de antes e depois, mas não deixando claro, né, muito específico, antes e depois, não, nada disso. Mas duas imagens visuais onde a pessoa consegue, por ela mesma, tirar uma conclusão de transformação. Logo em seguida, aqui abaixo da imagem, você tem a explicação, tá? O que é a explicação? É um texto simples, curto, direto, falando do produto ou da transformação. Então aqui você pode ver, são explicações detalhadas e fáceis de entender. Cada versículo de 150 salmos será explicado de forma clara, sem complicações, para que você entenda a mensagem de imediato. Então, eu estou explicando o que é o produto e tocando também no pensamento interno do público. Por quê? Qual que é o pensamento interno do público? Eu já leio a Bíblia e a Bíblia é difícil de entender. Então, aqui você tem explicações detalhadas e fáceis de entender. Todos os versículos estão explicados de forma clara, sem complicação teológica. Eu já tiro ali aquele conceito de que é difícil, de que é muito aprofundado, de que não vou conseguir entender, tá? Para que você entenda a mensagem de forma imediata. Eu já estou tangibilizando que é algo rápido, que é algo imediato, que você vai conseguir aprender hoje, tá? E logo abaixo aqui da explicação, eu tenho um botão. Esse botão aqui, ele não leva para o checkout, ele leva para os planos, né? Que é a seção lá embaixo onde eu demonstro o preço que eu vou mostrar para vocês. Por quê? O botão aqui, se ele leva direto para o checkout, você pode ter um número muito grande de checkout, só que você pode ter pouca conversão. Então, eu gosto de levar lá para baixo para poder a pessoa ver
ali as ofertas e ela fazer também a escolha ali da dupla oferta, tá? Um ponto de atenção, você pode pegar essa explicação aqui e jogar ela para baixo da headline, não tem um problema em relação a isso, você precisa testar para poder ver o que mais converte, mas nesse formato aqui dá muito resultado. Em seguida, depois do botão aqui, tá? Nós vamos para a segunda dobra, para o bloco 2. O bloco 2 ele é um demonstrativo, ele é provas visual do produto. E o que é isso, Heitor? Ele mostra uma prévia do produto por dentro, páginas do e-book, tela de planilha, tela de aplicativo, imagem da aula. E por que você deve usar isso aqui? Porque isso aqui gera confiança e reduz a barreira de compra. O cliente vê exatamente o que ele vai receber, você consegue tangibilizar. Uma das lógicas do low ticket é você tangibilizar, é você mostrar o visual do seu produto. Por isso que eu gosto de trabalhar muito o visual. A página ela precisa ser visual. Então, quando você demonstra o produto e esse produto ele é visual, olha só o impacto que isso aqui traz para a página. Você tira o visitante daquele sentimento, não sei o que eu vou receber, não sei como é por dentro, e você de forma estratégica, você já coloca na cabeça dele, caraca, isso aqui é legal, isso aqui é bonito, faz sentido, eu estou vendo o produto por dentro, é como se eu estivesse tocando no produto. Então eu coloco assim, ó, olha a comunicação como que é claro, ó, veja um dos materiais que você vai receber na prática, é claro, olha só, é um material que você vai receber na prática, tá? Não tem uma comunicação muito escondida, uma comunicação muito persuasiva, é clareza, é sobre clareza. Aqui o número está errado, tá? É bloco 3, mas enfim, vamos lá. Eu trabalho o bloco 3 após essa dobra aqui, né? É o benefício do produto. Então, basicamente, é uma lista de benefícios claros e objetivos que o produto entrega. E você usa isso aqui por quê? Porque as pessoas não compram o produto em si, elas compram a transformação, o resultado. Então, esse bloco ele traduz o produto em algumas vantagens práticas. Então, além de você demonstrar o produto, você também está demonstrando vantagens ali do produto. Só que você não vai encher isso aqui de milhões de textos, um texto muito completo, um texto muito complexo que a pessoa não vai ler. Isso não é uma carta de vendas para você convencer a pessoa a te pagar R$200. Isso aqui é uma página para low ticket para a pessoa tomar uma decisão rápida e comprar a solução imediata que ela precisa. Então você tem uma headline e tópicos visuais. Olha aqui, ó, você receberá um material único, totalmente ilustrado e organizado para facilitar a sua compreensão bíblica. Então, estou destacando que o material é único, é ilustrado, é organizado, visual, facilita a sua compreensão bíblica. Olha aqui, ó, benefícios, ó, leitura rápida com o emoji, fácil de entender, 100% fiel à Bíblia, proximidade com Deus. Então, isso aqui está conectado com os benefícios. Não é uma leitura pesada, não é difícil, é fácil, é fiel à Bíblia. A pessoa fica nessa dúvida, pô, será que é fiel à Bíblia? Então são objeções que eu trago em forma de benefício. Proximidade com Deus, as pessoas querem se aproximar, né? Nessa sessão aqui, como o meu material era muito visual, eu também incluí esse bloco aqui, tá? Onde eu coloco ali meio que um antes e depois, né? Comparando a Bíblia normal com o meu material, tá? Então você pode incluir mais demonstrativo do material nessa parte aqui também dos benefícios, ok? Então, seguindo aqui o bloco 3, benefício do produto. Já no bloco 5, nós vamos botar uma headline de urgência mais um botão. Então, é basicamente o nosso segundo botão aqui da página, tá? Durante a página, eu preciso ter alguns botões para trazer essa pessoa para compra. Não é só um botão lá no final, beleza? A gente trabalha um botão na dobra primária, no meio da página e o botão lá do final. Então, aqui é onde a gente faz uma chamada de urgência. Acesse ainda hoje, liberado imediatamente após a compra, para trazer aquela sensação de imediato, mais o botão de compra. Então a gente reforça a escassez e imediatismo, quebrando a objeção de que o cliente pode deixar para depois. Então olha só, ainda hoje você vai entender os salmos bíblicos usando esse inédito material, chega de dúvidas. Então o infoproduto, o low ticket, uma das características dele é ser imediato, ser ainda hoje, ser rápido, ser prático. Então tá vendo como você precisa entender as características para você trazer isso para a página? Você precisa entender a lógica da concepção de oferta para trazer a base da comunicação aqui para a página, perfeito? No próximo bloco eu gosto de usar a seção ideal para você que deseja, tá? Esse é o nome desse bloco aqui, que é uma explicação do benefício principal, só que de forma aplicada, tá? Então você tem uma explicação do benefício trazendo a concepção para o dia a dia da pessoa. Então isso aqui, por que eu uso, tá? Porque ele ajuda a segmentar e fazer o cliente pensar, esse produto foi feito exatamente para mim. Então é uma identificação, é um ponto onde a gente gera identificação. E basicamente fica dessa forma visual aqui, ó.
você tem um ícone, o título e a explicação. Então, ó, ideal para você que deseja, você tem um ícone para trazer uma sensação visual melhor para a página, não só texto, tá? Você tem um título, que é o benefício, ó, você compreende de forma profunda e simplificada os salmos, resolução de dúvidas bíblicas comuns, aprofundamento espiritual e conexão com Deus, benefício, aplicação prática dos ensinamentos. E logo aqui abaixo eu tenho a explicação. Então, olha só o exemplo, ó. Você vai ter a compreensão profunda e simplificada dos salmos. O leitor finalmente entenderá cada versículo dos salmos com explicações claras e práticas, tornando a leitura da Bíblia mais acessível e significativa. O leitor terá respostas para os versículos mais desafiadores ou mal interpretados, eliminando frustrações e incertezas em seu estudo. Então, essa cópia aqui, essa comunicação é baseada na sua persona e ela é uma comunicação clara. Você vê que qualquer pessoa que lê isso aqui, ela consegue entender. Então, essa sessão aqui, ela é extremamente importante para você trazer esse benefício aplicado ao público, ok? Em seguida, a gente começa a fazer meio que uma transição para o produto, tá? Então aqui, ó, vamos recapitular. Nós falamos um pouco aqui da venda imediata, a sensação da pessoa já querer comprar. A gente demonstrou o material, então levamos o valor ali do material. A gente mostrou os benefícios do produto. A gente trouxe uma urgência. A gente gerou identificação e agora a gente está aberto a demonstrar o que essa pessoa vai receber. Então o nome desse bloco aqui é tudo o que você vai receber. Está conectado ao produto principal. Então você mostra o produto principal em um mockup, mais o nome, mais os tópicos que contém dentro do produto, tá? Por que isso? Eu vejo muita gente com um produto bom, cheio de conteúdo, cheio de coisa, mas não demonstra isso, não mostra isso, não bota esse benefício para fora. Isso aqui é uma vantagem. Se você começa a mostrar ali os tópicos que tem dentro do seu produto, concorda comigo que o cliente ele começa a se apaixonar mais pelo produto? Ele começa, pô, isso tem, eu vou receber isso aqui. Então é exatamente isso, ó, o cliente sabe exatamente o que está comprando. Você consegue deixar ainda mais tangível. Então olha só, você vai receber ou adquirir seu produto. Item 1, todos os 150 salmos. Então eu coloco o item aqui para deixar uma sensação de que tem mais coisas, sabe? Eu não só lancei o produto aqui, eu botei item 1 e já abre um loop na cabeça da pessoa que tem mais coisa. Então eu boto o nome do produto e aqui eu boto, né, tudo que tem dentro do produto. Então, cara, o que tem dentro do meu produto? Quais são os principais pontos? Então são os 150 salmos versículo por versículo, tem a ideia central do texto, tem a data, tem a autoria, tem a categoria do salmo. Por mais que isso aqui seja uma coisa simples, olha aqui, ó, ilustrações no material. Cara, isso aqui é simples. Isso aqui é muito simples, o material é como se fosse assim, o material tem imagem, mas eu coloco isso, eu demonstro o valor nisso, ó, ilustração no material. A própria pessoa que está comprando, ela automaticamente fala assim, pô, o material é ilustrado. A venda, ela trabalha também no inconsciente, sabe? Então, quanto mais você expressa isso, mais valor você vai gerando. Então, falando aqui do próximo bloco, são os blocos do bônus, tá? O bônus, ele é muito importante, né? Existem algumas formas de você fazer bônus, né? Você pode ter uma forma mais completa, uma ancoragem de valor, você pode ter inúmeras formas de apresentar isso. Mas para não deixar a página muito carregada, muito pesada, no sentido de muito texto, eu faço dessa forma, mas você pode ter alguns elementos extras ali também. Então você pode listar os bônus com mockup, nome e explicação curta. Por que eu uso isso aqui, tá? O bônus ele funciona como uma justificativa de valor e aumenta a percepção da vantagem. Eu não estou só recebendo isso, eu estou recebendo muito mais, tá? Então, olha só a estrutura, ó, mockup, número, nome e explicação. Então, aqui, ó, e não para por aí, tem mais. Você também vai receber 8 bônus. Então, tem o mockup, tangibilizando o que é o bônus, o que a pessoa vai receber. Eu tenho o número do bônus, bônus 1, bônus 2, bônus 3, bônus 4. Eu tenho o título do bônus, que é basicamente ali o que é o bônus, tá? É o nome do seu produto. E eu tenho a explicação. Então, por exemplo, é simples. 31, você vai receber, bônus 1 hoje, 31 provérbios explicados, explicação, entenda os 31 provérbios, versículo por versículo, com clareza e profundidade. Então, basicamente, eu estou trazendo ali essa urgência, bônus hoje, mostrando o título do bônus e também trazendo ali uma explicação a respeito desse bônus. Você pode colocar aqui, algumas pessoas costumam colocar, de tanto por tanto, eu não gosto muito de colocar isso, tá? Para poder não deixar a página muito poluída, não gerar também aquela sensação de escassez ou de
ancoragem muito falsa, né? Então já fica mais direto mesmo, mais claro, mais objetivo, né? É bônus e é isso que nós temos para você hoje, tá? Em seguida, após eu demonstrar os bônus, eu entro na parte de oferta e valor. Então é exatamente aqui em que o visitante ele vai poder comprar o nosso produto, tá? E antes de eu falar disso aqui, cara, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui, né? Me fala se esse vídeo está ajudando você, se esse conteúdo está sendo realmente bom para você e me segue lá no Instagram também, tá? Em breve eu vou falar sobre mentoria, muita gente perguntando como vai ser, o que vai ser, o que eu vou entregar. Cara, eu tô planejando sim, eu ainda não defini uma data, mas eu vou estar comentando sobre isso lá no meu Instagram, então segue para você acompanhar, eu posto conteúdo lá diário, tá? Respondo caixinha de pergunta, atendo a galera no direct e vamos para cima. Segue aqui e segue lá no Instagram, vamos lá. Passamos aqui para a parte de ofertas e valores, tá? Então, depois de eu trazer toda essa consciência, essa concepção, mas de forma bem clara, de forma objetiva, né? Com uma comunicação simples, você vê que aqui, cara, não tem todo aquele enrolo, sabe? Não tem toda aquela encheção de linguiça. É simples, é rápido, é prático. A informação tá clara, tá? Então, isso é uma lógica muito boa do low ticket, de você deixar as coisas muito claras. Então, falando de ofertas e valores. É uma estrutura comparativa de planos entre o plano básico e o plano completo, que contém os bônus. E por que eu uso essa estratégia, né, que funciona muito bem aqui dentro do meu método, dentro da minha metodologia? Porque é uma estratégia de ancoragem de preço. O plano 1 ele serve de referência e o plano 2 ele parece muito mais vantajoso. Isso aumenta também a conversão. É também um marketing de vantagem, é uma das peças que você pode mexer, né, para você gerar um marketing de vantagem ali. Então, nessa oferta aqui, e basicamente em quase todas as ofertas que eu rodo, o plano de 27, né, o plano completo, ele sempre converte mais do que o plano básico. Por quê? Olha só, vamos lá, você tem um plano básico que ele custa R$17,90. Você leva o produto principal que já é muito bom, que já tem muita coisa. Só que por mais R$10 você leva mais 8 bônus, só por mais R$10, cara, as pessoas vão se sentir burras em não levar. Ela vai pensar assim, caraca, é muito mais vantajoso eu comprar a outra oferta. Então, eu já tive muitos casos de que, cara, a pessoa comprava aqui esse plano básico e ela pedia o upgrade, ela queria comprar o avançado. Por quê? Por completo, né? Por quê? Das duas, uma. Ela viu que ela recebeu o material é bom ou ela simplesmente comprou aqui porque era a primeira opção e não viu que tinha segunda, tá? Então, como que é a estrutura aqui do plano básico? O plano básico, ele tem uma lógica também. Ele fala que é plano básico para a pessoa saber, pô, tem alguma coisa a mais. Ele tem um mockup, ele tem o que você vai receber, ele tem o valor aqui, o cartão, né? Então tá nessa ordem aqui, ó. Ele tem o mockup, o plano básico, o mockup, entregável principal, valor, cartão, botão e aviso do plano completo. Esse aviso aqui é muito importante, ó. Atenção, temos uma oferta ainda mais vantajosa para você, veja logo abaixo. Isso aqui serve para indicar, né? Serve para poder trazer consciência que tem um próximo plano. E a seta é uma indicação para a pessoa rolar um pouco para baixo. Isso aqui está em vermelho para poder chamar a atenção, porque se tivesse preto, provavelmente a pessoa não ia despertar a atenção. Então, essa atenção aqui eu gosto de colocar em vermelho para justamente a pessoa bater o olho, ver, fazer uma leitura rápida, são só 2 frases para poder ela rolar a tela um pouco mais para baixo. E quando ela chega no plano completo, o que ela vê? Plano completo, todos os bônus inclusos, um mockup maior, você vê, olha a diferença de mockup aqui, ó. Aqui tem um mockup mais simples, mais encaixotado, aqui já tem um mockup com mais coisas, né, dando a sensação de tô levando vantagem, tô levando mais coisas por só mais R$10. Então aqui eu tenho o entregável principal, os entregáveis bônus, a ancoragem, valor, cartão. Aí aqui tem uma ancoragem, tá? Eu boto de tanto por tanto, né, para trazer uma sensação ali de ancoragem, valor, cartão, né, que é quantas vezes no cartão. Aí eu já coloco também a economia para deixar ainda mais vantajoso, cara. Aqui você economiza tanto. No plano básico não tem economia, mas aqui sim tem economia. E eu boto ali urgência, né, que é a parte que está aqui embaixo, ó. Aproveite agora, você não vai encontrar esse preço depois, e coloco também aqui alguns selos, tá? Então, basicamente é assim que funciona o plano básico, o plano completo e a lógica por trás disso e o que você coloca ali em cada elemento, fechou? Tenho certeza que você conseguiu compreender isso, tá?
Em seguida, terminei a parte de ofertas e valores. Eu tenho o FAQ, que é uma lista de dúvidas comuns sobre o acesso, garantia, pagamento. Então você vai listar aqui algumas objeções, respondendo também de forma bem clara, bem simples. Geralmente essas objeções, né, é sobre o produto, sobre o recebimento, sobre garantia, sobre forma de pagamento, sobre o que é o produto, tá? Então é mais umas objeções ali técnicas de tomada de decisão. Não é para você explicar o produto nas perguntas frequentes, não. Isso só vai se deixar a sua página longa e só vai gerar mais texto ali na página, tá? Não faz sentido. Então por que você usa? Você antecipa algumas objeções e uma das formas mais eficazes de destravar a decisão de compra. O cliente lê, se identifica e ganha segurança. Então é bem simples aqui, ó. Forma de pagamento, pagamento é seguro, tem garantia, como vou ter acesso ao material. E para finalizar, você tem um bloco ali de rodapé, que é mais um complemento ali, né, para dar um ar de finalização, né? É a finalização da página com informação de suporte, pode ter o CNPJ, a marca, né? Então passa um pouco de profissionalismo, credibilidade e segurança. Então, sobre as dobras obrigatórias, nós temos aqui 10 dobras praticamente, tá? Todas essas dobras aqui eu uso em todas as páginas de vendas. Eu uso essas dobras aqui em todas as páginas de vendas. Então, quando me perguntam assim, Heitor, você usa IA para criar página de vendas? Cara, eu não uso IA. Eu acredito que você possa usar IA para poder... a IA, tô falando IA no sentido que a IA gera a página toda, tá? Tô falando a IA faz tudo sozinho, porque ela não entende de forma assertiva aqui essa lógica, né? E essa lógica é validada, tá? Eu posso sim, agora que você já sabe disso, imputar isso para a IA fazer, né? Seguindo essa lógica, só que ela traz ali alguns bugs, algumas coisas assim. Então, você tem muito trabalho ali ajustando e parece que as coisas não ficam tão encaixadas, tá? O que você pode fazer? Você pode usar a IA sim, talvez, para ela trazer uma concepção geral ali de layout, de design, de trazer mais uma noção de cores, porque realmente os designs da IA são muito bons, mas muitas vezes para copy, né, formatar tudo, o layout, a copy, as estruturas, a sequência dos blocos, cara, ela não consegue entender isso aqui. Então as peças, elas ficam muito soltas. E uma das informações importantes é que existe uma sequência lógica para isso aqui. As peças não podem ficar soltas. Você não pode colocar uma coisa que é muito importante lá embaixo, nem uma coisa que é pouco importante lá em cima. Então, por isso que tem uma lógica aqui dos blocos. E um dos principais pilares é a estrutura. O que é a estrutura? É a ordem certa dos elementos da página. Então, quando eu pego aqui, ó, e falo do checklist da concepção de página, falando um pouco mais de estrutura, vou explicar isso aqui no final, né? A página ela segue uma sequência lógica de blocos. Cada bloco se conecta com o próximo bloco sem saltos ou quebras de narrativa. O produto principal ele aparece mais de uma vez. Os blocos opcionais que eu vou mostrar agora, eles são escolhidos com base na persona. Você tem CTA no início, no meio e no fim. Existe equilíbrio entre dor, transformação, razão, provas, valores comparativos. A oferta é apresentada em forma de contraste e o rodapé contém informações. Então, o principal aqui, tá? Esses dois. A página segue uma sequência lógica de blocos e cada bloco se conecta com o próximo. E eu sinto muito falta disso, né? Ainda criando ali algumas páginas com IA, principalmente para low ticket. Então vamos lá. Falando agora de blocos opcionais. Heitor, o que são blocos opcionais? São seções, basicamente ali blocos que a gente pode colocar na nossa página para talvez aumentar a conversão, ok? Que isso está muito conectado com a persona, com a oferta e com o nível de consciência. Então tem sim blocos extras que você pode adicionar, mas não todos, tá? Não todos de uma vez. Você precisa ter uma seleção ali para que a sua página ela não fique confusa, para que a sua página não fique muito longa e isso acabe atrapalhando, tá? O que eu vejo, né? Qual que é o erro de muita gente ao criar uma página de vendas? Primeiro, ela não tem noção disso aqui, ela não sabe o que são blocos, ela não sabe os 3 principais pilares, que é visual, estrutura e comunicação. Ela sai colocando qualquer coisa em qualquer ordem, ela não entende o porquê que ela está criando aquilo ali, ela não entende sobre o que eu preciso colocar que vai valorizar o meu produto, que ao mesmo tempo faz sentido para quem está comprando. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que você tem que fazer. Então, por que as páginas de venda que eu faço tendem a converter bem? Porque tem a lógica por trás. As peças estão encaixadas numa sequência
que fazem ainda mais sentido para a oferta que eu vendo e para o público que está comprando. Esse é o jogo de uma página de vendas. É assim que você monta uma página de vendas, tá? Então vamos lá, eu separei aqui 9 blocos que eles ficam como se fosse aquela carta na manga, sabe? Aquela cartinha que você guarda na manga para você colocar quando faz sentido. Então eu tenho o bloco aqui da prova social, comparativo de vida, o bloco do comparativo de solução, intensificação da dor, autoridade, garantia. Eu tenho o bloco de como é o acesso, missão e propósito da oferta e tenho o bloco de validação de mercado, tá? Heitor, quando que eu utilizo cada bloco? Vamos lá. Aqui é simples, tá? Você vai ter em azul o que é esse bloco, por que você deve usar e quando você usa, tá? Então, o bloco da prova social é uma sessão de depoimentos, prints e avaliações. Por quê? Constrói credibilidade, segurança. E quando você usa? Quando a sua persona ela é desconfiada, ela tem medo de golpe, já viu soluções semelhantes e precisa ver que funciona na vida real. Então, a prova social ela é muito usada quando a persona ela é muito desconfiada, tá? Então, por exemplo, se você vende talvez ali um produto de emagrecimento, cara, a pessoa já testou várias soluções, ela é desconfiada, será que funciona? Um produto de beleza, um produto de saúde, né? Ela quer saber se funciona, ou algo de renda, né? Ela quer ver se dá certo, né? Ela quer ver se outras pessoas estão conseguindo, então talvez isso aqui faça sentido. Só que não é só chegar lá e colocar um monte de print com letra pequena que a pessoa nem consegue ver, né? Você precisa também saber preparar essa prova social, senão ela mais polui a sua página do que deixa a sua página ali realmente para converter, tá? Então o bloco de prova social é isso, né? Comparativo de vida, tabela antes e depois. Então aqui você mostra como que é a vida atual dos seus clientes versus como será após o produto. Facilita a visualização da transformação. E você usa isso quando a oferta resolve uma dor emocional ou uma dor prática muito clara. Tempo com família, emagrecimento e renda extra. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui de um produto de tempo com a família. Então, como que é uma tabela de antes? Antes você não tem tempo para ficar com seus filhos. Agora, você vai ter pelo menos 3 a 4 horas por dia só para curtir seus filhos sem dor de cabeça. Você não consegue fazer uma viagem porque sua agenda está sempre lotada de reuniões. Agora você tem uma agenda livre e você consegue viajar com sua família. Então, uma tabela comparativa de como é a vida atual da pessoa e como vai ser a vida após a pessoa usar o seu produto, tá? É em formato de tabela, como se fosse assim, você está aqui hoje e você vai ter isso. Você está aqui e você vai para cá, tá? Então, é um comparativo de vida. Tem um comparativo de solução que também segue a mesma lógica do comparativo de vida, só que ao invés de você falar da transformação, você fala da solução, você fala do seu produto, tá? Você fala do mercado, como que é o mercado e como que você é, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Você pode vender o que o mercado te oferece, ou o mercado te oferece ensinar você a rodar golpe, eu te ofereço a você rodar produtos white. O mercado ele te ensina que você precisa ter inúmeros perfis de contingência para poder você ter uma operação. Eu ensino que você precisa ter 1, 2, 3 perfis ali, porque você não tem o risco de tomar bloqueio. O mercado te ensina que você tem que copiar as ofertas que estão vendendo. Eu te ensino que você tem que criar a modelagem modificando os 3 principais mecanismos, que é a comunicação, o mecanismo e formato, e ao mesmo tempo você tem que aplicar o marketing de vantagem para se diferenciar da concorrência. Então eu estou trazendo ali, né, um comparativo de soluções que já existem no mercado com a minha solução, que ela é única, ela é superior e ela é muito mais vantajosa. Então, quando a sua persona ela já tentou outros métodos e se frustrou, né, já comprou curso grande, caro, e agora ela quer algo mais rápido e prático, você usa essa tabela aqui comparativa, que isso aqui funciona demais. Intensificação da dor, um outro bloco que você pode usar também. O que é isso aqui? O texto que aprofunda no problema atual. Faz a persona se sentir que não pode continuar assim. Então é um pequeno texto, como se fosse um parágrafo, tá? Quando usar? Quando o público está acomodado ou não percebe totalmente a gravidade da solução. Então talvez você tenha um produto que o público ele não está no nível de consciência certo. Você precisa gerar ali uma intensificação da dor. Ou se ele está tendo com a dor, já está tendo a dor, você precisa gerar um cenário pior para aquela pessoa, tá? Então olha só, se você não solucionar isso aqui hoje, a sua vida vai ficar muito pior e você pode ter esse tipo de problema. É simples, é isso, tá? Eu não gosto muito de usar esse tipo de bloco aqui,
porque se eu tiver que ficar convencendo muito a pessoa que ela tem a dor, significa que eu não fui assertivo na etapa anterior de criação de oferta, né? Se eu tenho que ficar despertando muito esse sentimento nela, isso eu não gosto muito. A pessoa já tem que chegar ali meio com esse sentimento dentro do coração, tá? O outro bloco aqui é autoridade, quem é o criador. Isso aqui é um bloco muito bom, né? Que é uma breve apresentação do especialista. Então você pode colocar ali uma seção lá mais para o final da página, uma breve apresentação do especialista, e ele transmite confiança e valida a experiência. Então, quando que você usa? Quando a persona valoriza quem ensina, saúde, finanças, espiritualidade, ou quando você é o seu diferencial competitivo. Então, se você é uma pessoa que já tem experiência, se você é uma pessoa que já ajudou muita gente, tá? Ali não é uma sessão para você encher o seu ego, eu sou foda, eu sou isso, aquilo. Não, é uma sessão para você simplesmente passar um pouco mais de confiança, tá? Então, a autoridade você pode usar nesses casos. Isso não significa que você precisa obrigatoriamente dela para vender, tá? Outro ponto, garantia. O que é? É uma política de reembolso clara, porque você usa, remove risco e segurança, insegurança, e quando usar, quando a persona, tá vendo que é conectada à persona? Não é o que eu acho, é a persona, é o público que está comprando, ela é cética demais. E se eu comprar e não funcionar? Então é ideal para públicos que precisam de segurança extra. Então a garantia você coloca mais lá para o final da página também, ali depois que você já falou, já apresentou as ofertas, você coloca ela lá na sua página. Outras 3 aqui para finalizar, né? 1, 2, 3, falta só esses 3 aqui para finalizar. E se isso aqui está fazendo sentido para você, se você está conseguindo realmente entender a concepção, se inscreve aqui no canal e manda uma mensagem lá no direct do Instagram também, que eu vou te ajudar, eu vou responder suas dúvidas e quem sabe eu libero esse material aqui para você, tá? Só recapitulando aqui, a gente está falando de página de vendas, trouxemos aqui os blocos obrigatórios, tá? E esses daqui são os 9 blocos opcionais que você pode colocar na sua oferta, que você pode colocar na sua página de vendas, que podem aumentar a sua conversão, que podem fazer sentido e que são escolhidas de acordo com a sua persona, com a sua oferta e com o nível de consciência dela. Já falamos de prova social, comparativo de vida, comparativo de solução, garantia, autoridade, intensificação de dor e vamos falar agora de como é o acesso. Como é o acesso, basicamente, é aquela seçãozinha onde você coloca assim, após você comprar o seu produto, o que vai acontecer? Passo 1, você vai ter acesso à área de membros. Passo 2, você vai baixar o seu material, você vai acessar o aplicativo. Passo 3, você vai poder utilizar. Ou como que é o acesso? Você finaliza o pagamento, passo 2, recebe no seu e-mail o login e a senha de acesso. Passo 3, você desfruta ali do seu material. Então ele explica como o cliente recebe o produto após pagar. Então simplifica e gera clareza. Então você usa porque simplifica e gera clareza. E quando que você usa? Quando o público é iniciante no digital, tem medo de não receber ou acha que é um processo complicado. Então isso aqui funciona muito para público que é classe C, classe D, que nunca comprou online ou que é mais idoso, tá? Então isso aqui funciona muito bem para esse público e faz sentido você colocar porque o público pede isso, ok? Próximo, missão e propósito da oferta. O que é? Ele explica uma causa maior por trás do produto, cria conexão emocional e pertencimento. E quando que você usa? Quando a persona se conecta por valores e propósito. Exemplo, mães, espiritualidade, fé, impacto social. Então, por exemplo, você está vendendo um produto para mãe. A mãe é uma pessoa que se conecta muito emocionalmente, né? Ela tem uma dor, ela tem uma comunicação diferente. Então, se você está criando um produto ali, ou às vezes você é especialista, está criando um produto para mães, faz sentido você colocar ali, esse produto foi criado por causa disso, disso e disso, colocar algo mais emocional ali. E ele tem um objetivo de ajudar mais outras mães. Então, é algo que faz sentido para a persona. A mãe vai se conectar com aquilo. Agora, vamos supor que você está trabalhando um produto mais direto, algo mais ali, né? Isso aqui não é uma sessão de para quem é o produto, é uma sessão de por que esse produto foi criado, qual que é o propósito disso, sabe? É algo mais emocional. Então, é mais usado em casos específicos quando você tem, né, um público que ele compra muito pela emoção, sabe? Então, a missão e propósito da oferta é isso. E a última é a validação de mercado. Validação de mercado, basicamente é uma seção onde você trabalha dados, pesquisas e estatísticas.
E por que você usa? Porque você mostra a dor real, comum e relevante. Quando usar? Quando o público ele é muito racional e analítico. Exemplo, negócio, saúde, carreira ou precisa de provas concretas. Então vamos dizer, você está vendendo algo para donos de negócio, tá? Ou você está vendendo algo para carreira. Então, estou fazendo uma formação aqui para alguma coisa. Então, o mercado está crescendo. Você pode colocar isso dentro da sua página de vendas, que é uma estatística, tá? Então, basicamente, esses daqui, eles são os 9 blocos que você pode colocar aqui dentro dessa estrutura. Então, o que você precisa entender aqui e fixar? Existem, a página de vendas, ela tem uma lógica, ela tem um objetivo, você precisa ter a característica do produto low ticket e o formato muito bem específico, né, na criação de oferta. Você precisa entender os pilares da comunicação, que uma página bem construída, ela tem uma comunicação clara, ela tem a estrutura certa, na ordem certa, e ela tem um visual, né, que mostra o produto. A partir disso, você constrói os blocos obrigatórios dentro de uma sequência lógica de criação, né, como eu mostrei aqui para vocês. E ao analisar a sua persona, ao analisar a sua oferta, você inclui blocos adicionais que fazem sentido para complementar ainda mais a sua página de vendas, ok? E esses blocos adicionais, eles precisam estar dentro daquela sequência para que eles não se percam, ele precisa ser encaixado no local certo. Então, por exemplo, vamos supor uma prova social, ela pode ser encaixada aqui, mais aqui para baixo, depois aqui da oferta de planos e valores, né? Então, quando você pode colocar aqui a autoridade, ela pode ser mais para baixo um pouquinho também. Agora, se você já tem uma validação de mercado, você já coloca um pouco mais em cima. Se você precisa demonstrar aqui, né, o comparativo da solução ou o comparativo da vida da pessoa, você já coloca mais um pouco em cima. Então, basicamente exatamente assim que eu construo as páginas de venda. E para a gente finalizar, dá uma olhada só nesse checklist aqui da concepção, tá? Falando de comunicação, o que você precisa entender sobre isso? A headline, ela comunica direto o benefício principal, seja aqui do produto ou do desejo, sem rodeio, sem pegadinha, sem mirabolância, tá? Então ela comunica isso. O texto é claro e específico, sem jargões, as frases são curtas e lógicas, facilita a leitura, a promessa está ligada ao produto e ao pensamento interno. Então, tudo que você comunicar está ligado ao produto ou ao pensamento interno, o que aquela pessoa está pensando. Nada conectado a desejo muito vago, tem que ser específico. Cada bloco responde a uma dor real, um desejo imediato. O tom de voz é adequado à persona, então se for muito emocional, muito racional, se ela for desconfiada. E as objeções antecipadas no FAQ. Depois, falando de estrutura, a página segue uma sequência lógica de blocos, então a ordem das coisas. Cada bloco se conecta com o próximo bloco. O produto principal aparece mais de uma vez para reforçar o visual e o textual. Os blocos opcionais foram escolhidos com base na persona e no nível de consciência. Tem CTA, botão de compra, no início, no meio e no fim da página. Existe equilíbrio entre emoção e razão, dependendo da persona. A oferta é apresentada em forma de contraste, ou seja, o plano básico e o plano completo. O rodapé contém informações institucionais de suporte e segurança. Já na parte visual, olha só que isso aqui é importante, tá? O produto está tangibilizado com mockups, e-books, planilhas, tela de curso. Precisa ter o mockup, precisa ter o demonstrativo, precisa estar tangível, o visual importa. Há contraste de cores, então não é uma página toda de uma cor, tem contraste, tem quebra, tem o botão de compra é de uma cor diferente do fundo. Um fundo tem mais preto, outro é um fundo mais claro, então tem contraste entre as coisas. Dá uma percepção visual muito melhor. Existem ícones, imagens, setas. Isso é usado para reforçar a clareza e facilitar a leitura. Então não é só texto, não é carta de vendas, um monte de texto. Tem ícone, tem imagem, tem seta. Tem demonstração interna, né? Tem prints, tem amostra, tem prévias, né? Que validam o que está sendo vendido, traz mais pertencimento, sensibilidade ao que está sendo vendido. Fechou? O layout é limpo e organizado, sem muitas informações em uma única dobra. Então a comunicação é mais direta, ela é mais clara. Não é algo bagunçado, um monte de letra diferente. Não, é mais fluida, mais limpo, organizado. O visual ele tem que ser profissional, passar credibilidade e elementos de urgência ali, né? Eles estão destacados corretamente. Você não vai ficar usando um monte de elemento ali de urgência por toda a página. Então, basicamente é isso.
essa que é a lógica por trás da página. Eu tenho certeza que você vai conseguir, de fato, criar páginas de venda que condizem, criar páginas de vendas que convertem, criar páginas de vendas que vendem de fato. Cara, se você olhar, isso aqui é uma página simples. É uma página simples, mas ela tem uma concepção por trás, ela tem uma lógica por trás. E você precisa entender isso para você fazer algumas adaptações para a sua oferta, para a sua persona. Eu tenho certeza que você vai ter muito resultado com isso aqui. Então, já me segue aqui no canal, deixa o seu comentário e me chama lá no Instagram. Vou ver se eu libero esse mapa para vocês. É isso, é só fazer.